Meu nome é Naila Rafaela Mendes Soares. O título do meu trabalho é Protocolo para o Isolamento e Caracterização Bioquímica de Micro-organismo Nativo Obtido próximo à nascente do córrego Caçador em Catalão, Goiás. Eu sou estudante na Universidade Federal de Catalão e a minha área temática é microbiologia. Bom, as bactérias promotoras do crescimento de plantas, elas são conhecidas como BPCPs e são bactérias de modo epifíticos e endofíticos não fitopatogênicos, que são bactérias que possuem algumas capacidades específicas, como capacidade de realizar bioconversão de nutrientes a partir do solo, como fósforo, potássio, nitrogênio, e além disso, essas bactérias têm a capacidade de facilitar absorção desses nutrientes para as plantas. Então, as BPCPs, elas possuem elas podem realizar essa bioconversão de forma direta ou indireta, e essa ação direta, por exemplo, ela está associada a com bioconversão de nutrientes, está mais associada à bioconversão de nutrientes e nutrição vegetal. Então, como a biosolubilização que já mencionei anteriormente, de fósforo, a similação de nitrogênio, a síntese de fito-hormônios, e por outro lado, quando ela está relacionada à, à sua forma indireta, ela confere mais ao hospedeiro proteção. Então, essa proteção pode ser uma tolerância a estresse biótico, uma ação de agentes patogênicos e abiótico, condições de acidez, salinidade, temperatura. Então, a partir dessas condições, dessas informações em relação a essas bactérias promotoras de crescimento, esse trabalho ele teve como objetivo fazer uma caracterização e isolamento de bactérias que foram coletadas a partir de bactérias nativas, que foram coletadas a partir da nascente, próximo ao córrego Caçador em Catalão, e a metodologia para que a gente chegasse, então, a esses micro-organismos funcionou por algumas etapas, né? Primeiro foi um preparo do suporte para a coleta desses micro-organismos, foi utilizado então um suporte de bambu, e nesse suporte de bambu foi alocado 100 gramas de arroz, que esse arroz foi o principal ponto para que a gente pudesse chegar a esses micro-organismos. Então, além disso, foi considerada a área de estudo e coleta desses micro-organismos no ambiente. Foram dois pontos específicos que foi realizada essa coleta, além do tempo em que foi exposto, em que foi colocado, determinado a coleta desses micro-organismos. Então, foi considerado 5, 10 e 15 dias, né? A avaliação e a seleção dos grãos de arroz veio posteriormente, porque com base nessa seleção dos grãos de arroz é possível da gente fazer a primeira identificação dessas bactérias, desses micro-organismos, a partir da forma como esses micro-organismos vão expressar uma determinada coloração. Então, a partir dessa coloração, essa coloração ela pode ser alaranjada, uma coloração rosa, amarela, que pode representar uma característica específica de bactérias promotoras de crescimento, né? Então, a partir dessa primeira seleção dos grãos de arroz, foi realizado então um cultivo e um isolamento no meio sólido. Esse meio sólido foi o meio de cultura que foi utilizado, o TSA, para crescimento microbiológico. Então, logo em seguida, foi realizada a padronização do inóculo e a caracterização desses isolados. Então, a partir dessa padronização desse inóculo e a partir da caracterização desses isolados, foi realizado então um teste do citrato em crescimento de aerobiose, anaerobiose e sal, que a gente pudesse também identificar se esses micro-organismos eles possuem, como que eles vão reagir a determinados ambientes. Então, se o micro-organismo gosta de um ambiente com presença ou ausência de oxigênio, e também determinar como que eles vão se expressar em relação às condições salinas. Foi realizado, então,
também a síntese de enzimas, a decomposição de aminoácidos e metabolismo de açúcares, para identificar se esses micro-organismos realizam a degradação de certos aminoácidos e se possuem capacidade de metabolizar açúcares, além da coloração diferencial de Gram, que foi importante para caracterizar se os micro-organismos ali presentes são gram-positivos ou gram-negativos, e se esses micro-organismos possuem capacidade porulante, né? Então, foi realizado todos esses métodos para que a gente pudesse predeterminar qual o tipo de micro-organismo que estava sendo ali trabalhado. Foi considerado, então, que o maior número de micro-organismos isolados foram do gênero Bacillus, e, além disso, foi possível de isolar 22 exemplares a partir, então, da coloração desse arroz, que foi o ponto principal e o ponto de partida para que a gente pudesse fazer essa caracterização. E, além disso, todas as bactérias autóctones, elas mostraram capacidade esporulante, né? Então, todos esses isolados, eles foram caracterizados quanto à morfologia celular, utilizando a microscopia de luz. E chegou-se, então, a partir dessa pesquisa, que a presença, concluiu-se, né, que a presença de micro-organismos regenerativos, ela foi diretamente influenciada pelo tempo de exposição ao solo e pelas condições ambientais. Porque nesses dois pontos, e em relação ao tempo de coleta, ao tempo que se levou para a coleta, esses micro-organismos, o melhor tempo de coleta que nós obtivemos de micro-organismos benéficos foram de 10 dias. Então, além disso, o ambiente menos antropizado foi o que apresentou uma maior diversidade e uma predominância de micro-organismos benéficos, né? O que, para nós, reforçou a importância da preservação dessas áreas para a manutenção da microbiota do solo. E a técnica de exposição de arroz em suporte de bambu trouxe, então, como uma alternativa para isolamento de bactérias do solo, bactérias nativas, como uma alternativa barata também, para isolar e identificar esses micro-organismos, para estudos sobre o potencial biotecnológico e ecológico.